Salve, salve, pessoas, nobilíssimos alunos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá qual for o horário que vocês estejam assistindo a essa aula. Vamos que vamos. Vamos falar de verbos, né? Deixa eu ver aqui uma tela aqui. Eu estava numa tela, cara, aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos ver se eu consigo voltar na telinha que eu estava. Ah, entendi o que aconteceu. Eu já vou buscar a tela aqui. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre verbos, tá? E esse assunto é um assunto muito interessante, porque é, os alunos muitas vezes fazem uma confusão danada sobre verbos, né? E a gente faz uma aula sempre buscando orientá-los, né? Eu achei isso importante, né? Porque verbos, na aula passada, nós estamos falando sobre. Só pegar aqui e abrir minha telinha. A bem da verdade, eu abri outra tela aqui, fica melhor para vocês. Eu vou continuar o conteúdo da aula passada, falar sobre os tempos compostos do verbo, tá? Estou só abrindo aqui a nossos slides aqui. Mas, a bem da verdade, eu queria falar para vocês que não deixe de assistir às nossas aulas, porque, deixa eu pegar aqui, aqui, puxando, né? Deixa eu deixar aqui. Ok. Eu tô buscando a minha aula de português aqui, de verbos. Voltei. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Tudo isso que nós já vimos, tá? Já vimos verbos, já vimos o que é radical, né? Tudo isso. Ah, o Cássio, já vi, já falei da vogal temática, não é isso? Já falei sobre a conjugação, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Não existe quarta de conjugação, tá? Ah, mas o verbo pôr é de segunda conjugação. Já expliquei isso para vocês. A desinência, né? Desinência é modo temporal, nós já vimos na aula passada. Isso é importante, né? As flexões, primeira e segunda pessoa singular, primeira e segunda e terceira pessoa plural, certo? Tempo, nós já vimos, tempo, presente, pretérito e futuro, e vimos os modos, né? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. É a água, tá? Não tem como provar, porque é água. Bom, meus lindos, formas nominais do verbo, nós vimos que, conforme a desinência, né? Todos os verbos que terminam em R, nós vamos falar que ele está no infinitivo, tá? Todos os verbos que terminam em ado, ido e do, ele está no particípio. E aqueles que terminam em NDO, está no gerúndio. Agora, infinitivo, particípio e gerúndio são as três formas nominais do verbo, que essas formas nominais do verbo equivalem a nomes. Isso é importante, tá? Lembrar. Por isso chama-se de verbo, formas nominais do verbo, né? Eu acho que fica bem claro para vocês. Ah, aí nós vamos falar de vozes verbais, né? Acho isso muito legal. Eu gosto das vozes verbais.
A voz ativa expressa uma ação praticada pelo sujeito. Lembrando que as vozes verbais só tratam da relação entre o sujeito e o predicado. E essa relação, meus amores, só pode ser por meio dos verbos transitivos diretos, ou verbo transitivo direto e indireto. Outro verbo não trata das vozes verbais. Voz ativa expressa uma ação praticada pelo sujeito. Voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito. E voz reflexiva expressa uma ação praticada e sofrida pelo sujeito concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Ok? Seguindo. Ah, eu estou com o mouse aqui hoje. Tempos compostos, formado pelos verbos auxiliares ter e haver, e por um verbo principal no particípio. Particípio é aquele que termina em ado e ido, já falei para vocês. Né? Para formar os tempos compostos, somente conjugamos o verbo auxiliar, uma vez que o principal estará sempre no particípio. Lindo. Aí tempos compostos. Mas, ei, nós vamos ter uma locução verbal? O verbo principal vai ser o principal. O verbo se para esse particípio. Tá? Se, por exemplo, semana que vem irei levar as provas. Eu posso tirar o verbo auxiliar do irei, que vai indicar exatamente o tempo, o modo e a pessoa, que é o verbo auxiliar. E tenho que tirar o verbo levar, que está no infinitivo, que é uma das formas nominais do verbo, e colocarei da seguinte forma: a semana que vem levarei as provas. Ponto. Verbo principal, levar. Observe que o verbo sim, o verbo auxiliar, ele desapareceu. Não foi necessário. Esse é auxiliar. Tempos compostos, pretérito. Mano, deixa eu lembrar o modo aqui para vocês, gente. Meus lindos. Modo indicativo. Um modo indicativo expressa uma certeza. Pretérito perfeito. Tem estudado. Pretérito mais que perfeito. Ou seja, o pretérito mais que perfeito expressa uma ação que ocorreu antes do pretérito perfeito. Tá? Futuro presente. Terei estudado. E futuro pretérito. Teria estudado. Seguindo. Tempos compostos. Modo subjuntivo. Tenha estudado. Vamos lá. Modo subjuntivo. Pretérito perfeito. Agora sim. Tenha estudado. Modo subjuntivo. Pretérito mais que perfeito. Tiver estudado. Modo subjuntivo. Futuro. Tiver estudado. Tempos compostos. Formas nominais. Ter estudado, ter estudados, ter estudado, teremos estudado, ter estudados, terem estudado. Infinitivo pessoal, ter estudado. Gerúndio, tendo estudado. E aí segue. Verbo regular. Lembrando que verbo regular, meus amores, coisa simples. Verbo regular é aquele que apresenta todas as formas de conjugação. Ah, mas fala, Cássio, não! Não é só isso. Meus amores, o radical não é alterado. Eu falo, eles falam, nós falamos vozes falais, eles falam, qual que é o radical? F-A-L. Pode fazer aí, tente fazer. Vai dar certinho. Torcer. Eu torço, tu torces, ele torce, nós torcemos, nós torcemos, eles torcem. Tudo. O radical. Ah, Escácio, tem cedilha aí, eu não tenho. Claro. Questão fonética.
Senão vai ficar eu torco, ok? Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, nós partis, eles partem. Radical. P-A-R-T. Não altera. Por isso esses verbos aqui são verbos irregulares. Aí nós vamos ter os verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que alteram o radical. Eu caibo, tenho i. Tu cabes, ele cabes, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Lindos! Colocou o i, alterou. Ah, mas colocou só o i, Cássio. Acabou, alterou. Nos regulares, nos irregulares, nos, ó, tem i, tá? Nos irregulares, o radical é alterado. Fácil, fácil. Tranquilo, né? Classe, a classe é fácil para você que é professor, tá? Dúvidas, querido? Vá lá no colégio, fala comigo. Eu te ensino, eu vou explicar para você. Vou dirimir tua dúvida, né? Isso tudo nos seus mínimos detalhes. Seguindo, verbos anômalos. São aqueles que apresentam uma profunda, muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com outra. Alteração no radical. Eu sou, tu és, nós somos. Olha só, mudou tudo. Eu estive, eu estou. Oxi, mudou tudo, né? São os verbos anômalos. Eu, ele vai, eu vou. Verbo ir. Eu ia. Verbos defectivos. São aqueles que não são. Eu vou voltar ao texto. São aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempo e modo. Também não dá. Verbo chover, dá para colocar primeiro. Ah, eu chovo, tu choves. Não existe. Eu trovejo, tu trovejas. E eu vento, tu ventas. Então, esses são verbos defectivos. Diferentemente dos verbos anômalos, os defectivos não podem ser atribuídos a pessoas. Descer, todo esse na tela. Verbos definitivos. São aqueles. Já falei, já falei, já falei. Verbos. Ah, falei dos anômalos, né? Verbos definitivos. São aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modo, né? Já falando sobre isso, né? Indicam vozes de animais e são conjugados na terceira pessoa do singular, tá? Apenas. Ele ladra, nós ladra, ele ladra, ele mia, ele surge, surte. Eu vou colocar o verbo ali na plataforma para vocês. Sem exemplo, não tem muita graça, não. Então, mas não viu? Eu estou falando aqui. Verbos abundantes, mais aqueles que expandem, né? Sobretudo na questão do particípio, né? Aceito, aceitado, inserir, inserido, segurado, seguro, impresso, imprimido, ou imprimido, impresso, no caso aqui, né? Vozes verbais.
A voz ativa expressa uma ação praticada pelo sujeito. A voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito. E a voz reflexiva expressa uma ação sofrida, melhor dizendo, praticada e sofrida pelo sujeito ao mesmo tempo. Então tem aqui, vi a professora. Quem viu a professora? Eu. Eu estou praticando ação ou estou sofrendo ação? Estou praticando ação, voz ativa. A professora foi vista. Ei. Qual é o sujeito? A professora. Ela está praticando ação ou está sofrendo ação? Está sofrendo. Ok. Se o sujeito sofre ação, a voz é a voz passiva. Voz reflexiva. Ele se viu na foto. Quem praticou a ação? Ele. Quem sofreu a ação? Ele. Voz reflexiva. Para terminar, está terminando. Eu sei que você está aflito. Não acaba, Cássio. Acaba, meu querido. Acaba, minha querida. Voz ativa. O sujeito é a gente, ou seja, praticação. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Aspiramos a casa toda. Fiz, já fiz o trabalho. Observe que todos eles são verbos transitivos diretos, tá? Lembrando, eu não me lembro, Cássio, qual que é o verbo transitivo direto? É aquele que não precisa de preposição, tá bom? Voz passiva, o sujeito é paciente, assim, não pratica, mas recebe ação. Então, voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito, tá? Isso é importante. A vítima foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Os pais foram chamados pela delegacia, pela diretora. Voz passiva analítica. Gente, antes de mais nada, deixa eu falar para vocês o que é analítica. Ela é desenvolvida. Tudo que é analítico é desenvolvido, tá? Tudo que é analítico é desenvolvido. Então, lembrando de novo para vocês, tudo que é analítico é desenvolvido. Então, se você pegar aqui, certo? A formação da voz analítica, nós temos sujeito, paciente, verbo auxiliar, pode ser, estar e ficar, né? Entre outros. Verbo principal no particípio, lembrando, particípio é uma das formas nominais do verbo, mas hoje é passiva. O café da manhã foi tomado por Bia, logo cedo. Esse por Bia é o agente passiva. Quem sofreu ação de ser tomado é o café da manhã, então sujeito paciente, café da manhã. A casa toda foi aspirada por nós, não é isso? Por nós é agenda passiva. Quem foi o sujeito paciente é a casa toda. E o trabalho foi feito por mim, tá bom? Aí nós temos uma voz passiva sintética. Tá vindo aqui, tá devagarzinho aqui, tá, gente? Não, não travou, não. Eu estou numa luz desfavorável aqui. Eu já vou. Cadê a sintética? Jesus Maria do céu. Deixa eu subir aqui devagarzinho aqui. Isso, sintética, isso aí. Aqui, a formação da voz passiva sintética, meus queridos, lembrando, mais uma vez, certo? Só mais um pouquinho. A voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito, certo? Nesse caso, a voz passiva sintética, lembrando, quando nós vimos a voz passiva analítica, a voz passiva analítica é aquela que é desenvolvida, tá? E a sintética, ela é reduzida, tá bom? A formação da voz passiva sintética ou pronominal, o verbo transitivo direto, conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural. É claro, vai depender do sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo está no singular. Se estiver no plural, o verbo vai para o plural, tá? Mas o pronome participador, se, certo? Mas o sujeito paciente, é claro, sendo que a voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito, ok? Tomou-se o café da manhã logo cedo, aspirou-se a casa toda, já se fez o trabalho. Se vocês observarem lá atrás, não existe, não existe uma
o agente da passiva, nesse caso, certo? Mas não importa. O que importa aqui é a relação existente entre o verbo e o sujeito, tá bom? Para terminar, dizer que o amor chegou ao fim. Isso é Ana Carolina. Acho que eu vou ouvir essa musiquinha daqui a pouco, hein? Terminando essa aula aqui, eu já vou lá para ouvir um pouquinho de Ana Carolina. Voz reflexiva, expressão praticada, eita, Nordeste, e sofrida pelo sujeito. Na voz passiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. A formação da reflexiva, voz passiva, o verbo na voz ativa, mais o pronome oblíquo me, te, se, nos, vos, que representa a mesma pessoa do sujeito. Não é isso? Atropelou-se, em suas próprias palavras, machucou-se todo naquele jogo de futebol, olhei-me no espelho. Quem praticou a ação de olhar? Eu. Quem sofreu a ação de ser olhado? Eu. Isso é voz reflexiva. E para terminar, meus amores, desejo para vocês. Ah, deixa eu falar aqui, ó. Daqui a pouco eu desejo, então um tempinho. Bom, é o X, tá? É o X. Conversão da voz verbal. Ao fazer a transpos da voz ativa com a agenda passiva. Então, assim, queridos, ó, para encerrar. O policial prendeu o ladrão. Quem prendeu o ladrão? O policial. Voz ativa. O policial, sujeito agente. O ladrão, sujeito, perdão, objeto direto. Que quem prende, prende alguma coisa, não deixando de lembrar que apenas os verbos que apresentam transitividade direta pode ser passada para a voz passiva, tá? Ok. E faz-se o X. O policial prendeu o ladrão. Quem prendeu o ladrão? O policial. Está praticando ação ou está sofrendo ação? No caso, eles estão praticando ação. Voz ativa. Agora, faz o X. Põe o ladrão para cá e põe o policial para cá, certo? O objeto direto, que é o policial, passa a ser sujeito paciente. E o sujeito agente da voz ativa passa a ser agente passiva. Então fica, certo? O ladrão foi preso pelo policial. Aí nós temos exatamente, não é isso? Uma voz passiva analítica. Meus amores, aí, voz sintética, Cássio, como faz? Simples. Prendeu-se ou se, pronome apassivador. O ladrão. Até a próxima, galera. Obrigado. Semana que vem a gente se vê.